Bate-papo. Muzirama FM, a rádio número 1 do interior de Minas, ao vivo com o programa Bate-papo para 150 cidades, Belo Horizonte capital. Um alô para você que nos acompanha também pelas redes sociais, através do Instagram do Juninho Sinonó, seguimos ao vivo e também pela internet. Um forte abraço para você. Este é o Bate-papo, a sua revista semanal de entretenimento, sempre com um novo convidado, a nova convidada, trazendo o que há de melhor nos assuntos, nas notícias e também nas polêmicas. Hoje eu vou trazer um grande amigo, uma pessoa do meu convívio próximo, uma pessoa inteligentíssima. Ele, além de pastor, ele é pastor da igreja Tudo Novo, mas eu trouxe ele principalmente porque ele é professor de discipulado e um grande estudante de teologia. Nos últimos dias, na internet como um todo, vem muito se falando novamente sobre o fim do mundo, sobre as previsões bíblicas, e esse assunto voltou à tona principalmente nos últimos dias, principalmente por causa da guerra de Israel com a Palestina e também depois da eleição de Donald Trump. Muitos estão falando que Donald Trump é o anticristo, que Elon Musk é o anticristo, e para todo lado que você vai na internet tem alguém falando sobre o assunto. É um assunto muito interessante, é um assunto que voltou a estar em voga, mas eu não posso falar senão com uma pessoa que é especialista no assunto. Então hoje eu recebo meu amigo pastor Wender Santos, que além de um grande estudioso, ele é especialista, eu nem sabia, mas existe uma ciência que estuda o fim do mundo, que é a escatologia. Seja bem-vindo, pastor Wender. Falei a verdade, é isso mesmo? É isso mesmo, Joninho. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Uma honra, né, participar aqui com você. Vocês aí que estão, né, nos ouvindo. Vocês que vão aí nos acompanhar nessa jornada, é isso mesmo. Existe uma teologia, né, que ela se chama escatologia. Escatologia é a ciência que estuda todos os acontecimentos dos fins dos tempos. E hoje ela está realmente muito em destaque, porque o livro mais importante nessa matéria é um livro que ele é muito, às vezes, temido, incompreendido, né, que é o livro de Apocalipse, que o próprio nome diz, que é a revelação. Hoje, não sei se você tem percebido isso, muito se tem, não só como assunto de religiosidade, mas muito sobre política. Você entra aí nesses podcasts, as pessoas falando sobre política, vinculando Donald Trump, vinculando Emmanuel Macron, o genro do Trump. Muito falei, olha, as profecias estão se cumprindo, nós temos aí a guerra de Israel. É impressão minha ou esse assunto voltou mais forte do que nunca? Inclusive agora identificando, né, quem são esses personagens conforme as profecias. É isso mesmo. O que acontece? Quando a gente entra nesse viés de fins dos tempos, né, não tem como você falar de fins dos tempos sem não falar da nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é um processo que aí entra a questão de políticos, né, de pessoas influentes no mundo. Eles querem dar um reset no mundo. E isso vai envolver política, economia, religião. Isso vai envolver toda a vida do ser humano. Então nós temos aí alguns viés, né, que trabalham para isso. E ligando isso às profecias bíblicas, então, às vezes as pessoas veem algo que elas já ouviram ou que elas têm uma informação e elas já saem aí correndo falando, é isso, é aquilo. Então, tem tudo a ver, né? Essa questão do Donald Trump, do Macron, a política em si, né? As nações em si, tem tudo a ver com essa questão. Agora, fico surpreso em saber pela escatologia que existe uma ciência. Então a gente sai um pouquinho do âmbito da religiosidade. Claro que nós temos aí a Bíblia como base de estudo, mas aí você entra também a questão histórica, a questão da antropologia, que aí você começa, imagino eu, a associar o que está escrito e o que vem acontecendo. Me fala um pouquinho aí sobre essa ciência, sobre a escatologia, o que ela estuda e quais são as suas bases aí de fundamentos. Então, a escatologia, ela pega aí, né, o livro de Apocalipse. E não só o livro de Apocalipse, porque eu vejo que o verdadeiro livro da revelação, né, a base mesmo da escatologia é o livro de Daniel. Ali no livro de Daniel você vai ter um rei pagão tendo um sonho, e ali ele vai sonhar com uma estátua. Essa estátua vai ter uma cabeça de ouro,
vai ter ali os seus braços, seus ombros de prata, o peito de bronze, as pernas ali de ferro e os pés de ferro e prata. Ali você vai ter, a partir do reino da Babilônia, então, em que Daniel está inserido, você vai ter toda a história até se consumar a história de Deus, então, para o ser humano, nesse tempo que nós vivemos. Então, quando você pega esses reis, você pega esses reinos, todos eles estão simbolizados lá, e esses reinos não existem mais hoje. Mas, quando você vai para um tempo daquilo que ainda está acontecendo e daquilo que vai acontecer, você cai em Apocalipse capítulo 13, você vai ver a mesma imagem dos animais que são usados lá para mostrar esses reis e esses reinos representados nesses poderes, então, que vão estar, ou que já estão vigentes. Então, esses poderes, eles vão passando de geração para geração, de reino para reino, né, de líder para líder, e desta forma, desde lá de trás, tudo vem sendo preparado para realmente, daqui a um tempo, né, nós não podemos cravar esse tempo, mas daqui a um tempo realmente vai haver na Terra um único governante chamado Anticristo, que a Bíblia diz que ele vai reinar por um período de 7 anos, e aí nós já estamos aí nessas, né, é o Trump, é o Macron, né, até Putin. O Putin, até o Lula já foi candidato, porque como eu converso com muitas pessoas, alguém falou para mim assim, pastor, o Lula é o candidato. Eu falei assim, mas por quê? Aí essa pessoa falou assim, porque o nome dele tem o nome dos 4 animais, né, o início ali, o L de leão, o U de urso, o L de leopardo e o adianta. E o A de águia. A de águia. Desculpa. É porque eu não li essa parte. Me conta uma coisa, você teve em Israel, né? Isso, tive. Você já teve em Israel. Então, quando você pega a Bíblia e vai em Israel, muitas das coisas que estão em Israel, elas são realmente reais, como descritas pelas Bíblias? Você consegue constatar em Israel que aquilo realmente existiu? Com certeza. E em Israel é você caminhar pelas páginas da Bíblia, né? Foi a viagem assim mais importante e inesquecível que eu fiz, porque foi uma viagem que ela me edificou tanto, né, em conhecimento, como também em crescimento espiritual. Então, lá você vê igual, por exemplo, eu parei em Nazaré, eu parei de frente do Vale do Armagedon. O Vale do Armagedon é onde vai acontecer a guerra final, né? Então, vários lugares de profecias que já se cumpriram e vários lugares que ainda tem profecias para se cumprir. Foi tão interessante que nós estávamos lá no dia que é comemorado em Israel, o dia da morte dos judeus pelos nazistas. Então soa uma trombeta, e a trombeta soou e você ouve ela longe assim, e tem uma ligação com as trombetas que vão soar no tempo do arrebatamento, né? Então assim, tem tudo a ver. Engraçado, engraçado não, né? É um assunto muito sério, para quem acredita é muito sério, porque nós estamos falando aí da profecia final, que é a volta de Cristo. Muito se fala em anticristo, e aí quando você vai se aprofundar no assunto, o anticristo, para quem não entende, ele é completamente antagônico à imagem do diabo. Ele vem como um salvador, correto? Ele vem trazendo a paz entre os povos, e esse anticristo, da forma como ele é descrito, na verdade ele vai vir como um verdadeiro santo, ao ponto de você achar que é maior que Cristo, correto? Correto, porque o que acontece? A questão é a seguinte, né, quando se fala de anticristo, o anticristo hoje, ele é um título que ele não dá o título a um homem, mas ele dá o título a um propósito. Então hoje, no tempo que nós vivemos, né, tudo que você vê se levantando anticristo já é um anticristo. Seja uma ideia, seja, enfim, qualquer coisa que se levanta contra esse propósito de Cristo, já se caracteriza um anticristo. Só que quando você pega e fala do anticristo e fala nessa questão, né, é difícil de acreditar que vai ser o diabo que vai dar para ele esse poder, aí você tem que ir quando Paulo diz, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo diz assim, o filho da perdição ainda não veio, mas quando ele vier, ele receberá poder daquele que vai o entronizar. E esse que vai entronizar, ele diz que é o próprio diabo.
Só que ele diz assim, mas enquanto ele não vem, o espírito do engano, ele já age na terra. E Paulo está falando isso na época de Paulo. Ou seja, já há, desde lá então, uma preparação para que ele venha. E quando você vai em Apocalipse capítulo 13, aí você vai ver esse homem sendo entronizado e recebendo o poder do dragão. Aí é o que eu te falei, ele vem lá com uma imagem de todos os animais, né, e daquele simbolismo da estátua de ouro de Daniel, da estátua de Daniel. Todos esses poderes, toda a cultura, toda a crença, todo o ocultismo, toda a sabedoria oculta que vem desde lá de trás, ela vem operando ao longo dos anos, e ela vai chegar nesse viés, e ele vai receber esse poder, e a questão é, quando você pega a questão dele parecer ser um homem bom, ele vai parecer ser um homem bom. Por isso que você tem que chegar a uma convicção, que ela é o seguinte: quem fala que quer acabar com a guerra, não quer acabar com a guerra. A guerra ela precisa ser alimentada. Seja ela âmbito nação contra nação, seja ela civil, seja ela bairro com bairro, ela precisa ser alimentada. E o que nós vamos chegando nos dias de hoje, quando a gente pega, por exemplo, o Donald Trump é ovacionado, né, o Biden ele é apedrejado no sentido assim, não de dizer quem é o certo, quem é o errado, mas a intenção do sistema é manter dois extremos antagonismo, oposto. Isso, mas nas pontas. Você está entendendo? Radicalismo dos dois lados. Por quê? Porque isso precisa existir. Inclusive aqui. Inclusive você fala hoje, isso. porque a questão hoje do antagonismo dos opositores, ela virou mundial. Mundial. Tanto é que isso vai levando aos blocos a se unirem. Isso. Então você tem hoje, é o bem e o mal, né? Isso. E nem sempre o bem por isso que eu quero te entender um pouco, porque a gente fala de anticristo, provavelmente ele vai vir como salvador, como o bem. Isso. Então nós temos hoje aqui Lula, Bolsonaro, nós temos, o mundo inteiro hoje está dividindo em dois lados. Isso também é um sinal das profecias? Com certeza, porque quando você pega, qual é a maior arma, por exemplo, do comunismo, do socialismo, ainda que ela não seja explícita? Dividir para conquistar. Você tem uma tese, você pega uma antitese, você tem, né, um resultado, e a terceira via é o que vai prevalecer. Você está entendendo? Então, muitas vezes, os mesmos que provocam as guerras são os mesmos que vão dar a solução. Então, para essa pessoa vir, para ela ser salvadora, tem que ter um conflito. E esse conflito ele precisa ser sustentado porque nós precisamos ter, né, uma convicção que realmente é necessário, porque não há uma outra maneira, não há uma outra forma. Só que enquanto o bloco ele fica dividido, a gente é controlado. E aí entra aquela questão que muita gente fala da marca da besta, o que é, na testa, na mão. É essa questão, porque a marca da besta na testa é consciência. Agora, é tanta coisa. Outro dia eu vi num podcast um especialista, um grande teólogo, falando que tudo indica porque tem aí a besta, tem a prostituta montada na besta, tem o anticristo, aí falaram que tudo leva a quê? Porque o Elon Musk agora tem um chip, e esse chip pode ser configurado a marca da besta, porque as pessoas já vão e fala que todo mundo teria a marca da besta, que seria algo, outros dizem que é a internet, por causa da internet, que todo mundo tem que ter o www, até o www já está falando. Existem essas correlações ou é muita imaginação? Elas existem, só que da seguinte forma: esse chip realmente, eu creio que ele já existe. Existe um chip. Já tem um chip neurológico. Isso. Do Elon Musk, que coloca o chip e a pessoa volta a andar. Isso. Né? Mas o chip realmente que vai ser implantado nesse tempo, ele vai ser um chip que a pessoa vai usar na mão direita, que todos os seus dados vão estar ali. Seu carro vai ligar através dali, você vai ter acesso, porque
nós vamos ter as cidades de 15 minutos, não sei se você já ouviu falar, já está em teste lá fora. Para você passar do seu bairro, você vai ter que ter permissão. Então, nisso tudo, o seu chip vai te dar permissão. Se tiver o chip, você compra. Se é o controle da população. É o controle da população. Mas a marca da besta em si, ela não é esse chip. É isso que as pessoas precisam entender. A marca da besta, ela é o entendimento que vai ser colocado na cabeça das pessoas que elas precisam usar. As pessoas vão ter que ter um lado. Tá entendendo? E essa marca da besta é simplesmente as pessoas sendo influenciadas a estar do lado do anticristo. A Andresa tá mandando uma pergunta aqui. A escatologia é, em sua essência, cristã? Como é isso tratado em outras religiões? A escatologia, ela não é uma ciência de cunho cristã em si. Ela é uma ciência, né, que ela mostra aquilo que está revelado na Bíblia. Agora, outras a escatologia, ela é um braço da teologia, isso. É uma matéria da teologia, que é cristã. Isso. Católico, porque a teologia, ela estuda o cristianismo, correto? Isso. Então ela é uma matéria do cristianismo, né? Isso. Só que a teologia é o seguinte, se nós, né, eu vou colocar nós evangélicos, eu tenho uma grade de curso de teologia, fica a meu critério colocar ela ou não. Teologia não. Isso é qualquer matéria de teologia, quando você vai fazer a grade do curso, fica então à disposição aí, né, de quem vai fazer, colocar ou não. Ela não é uma exclusividade nossa. É uma matéria optativa. É, isso aí. Um beijo pra Geórgia, minha querida Geórgia. Falou que assistiu a novela com tudo isso que vocês estão falando, chamava Apocalipse, foi incrível. Já é assunto de novela. Agora eu te pergunto, Jesus fala que ele só voltaria quando todos soubessem do seu nome. Isso também já não é um cumprimento, essa popularidade desse assunto? Por mais que pareça algo trivial, por mais que seria algo de moda, já também não é um cumprimento, porque todas haveriam de saber, não estou enganado, todas haveriam de saber ou ter a oportunidade de conhecer Cristo. A partir do momento que você começa a tratar de um assunto desse em novela, em rádio, como nós estamos fazendo agora, em podcast, assuntos políticos, ainda que banais, as pessoas riem disso, não seria também um cumprimento de uma profecia da volta de Cristo? Com certeza. Eu vejo assim, né? Quando Jesus diz, no tempo da graça, né, ele só voltaria quando todos ouvissem falar dele. Se todos não ouvissem falar de Jesus, nesse tempo, seria uma injustiça. Né? Então, eu creio que sim, a rede social hoje, ela é uma ferramenta muito importante. Talvez nós estamos conversando aqui, alguém está vendo lá no Japão. Né? Agora imagina uma mensagem indo através de um cavalo para pegar um navio para chegar lá no Japão. Eu falo o seguinte, porque Jesus é muito sutil, o cristianismo é muito sutil, mesmo porque eu acho que só não foi sacrificado dois discípulos, que foi João e... acho que foi André. O resto foi tudo, eu falo historicamente, o cristianismo ao longo dos tempos, ele foi muito perseguido. E talvez uma forma de se falar sobre o assunto é como a gente está falando aqui, como um assunto banal, mas isso não quer dizer que a pessoa não está tendo acesso ao nome de Cristo. Com certeza. Vamos falar mais um pouquinho, não de religião, mas, pastor, teólogo, professor, o mundo vai acabar? Então, essa é uma questão que as pessoas, né... E o mundo vai acabar? E se o mundo acabar, o que vai acontecer? Acabou, ué. Então, Juninho, segundo aquilo que eu entendo da Bíblia, este mundo vai acabar, né? Pedro, ele fala em uma das suas cartas que essa terra vai ser renovada pelo fogo. Né? Esse renovada pelo fogo nos dá a entender que quando você pega a história do ser humano na terra, desde o pecado de Adão, o que se deixa entender é que essa contaminação que fez as pessoas, né, escolherem caminhos ruins, nós mesmos, muitas vezes, nós amaldiçoamos aquilo que é para ser benéfico a nós. Então, esse purificar pelo fogo, eu entendo que esse tempo nosso ele terá fim, e essa purificação, eu entendo que toda essa maldição, toda esse mal que foi causado, ele vai passar, e essa terra vai ser renovada. E nesse renovo, segundo a Bíblia, né, João diz que em Apocalipse, ele diz, eu vi novos céus e nova terra.
Então tem gente que acha que essa terra não será habitada. Essa terra vai ser habitada, mas ela sim, ela não vai acabar, ela vai ser renovada. Porque no dilúvio, talvez quem estava antes do dilúvio pode ter dito, o mundo está acabando. Mas a terra ela não acabou. Então você acha que o paraíso vai ser aqui mesmo? Com certeza, essa terra aqui ela vai ser habitada. Ela vai continuar sendo habitada. É tanto que Deus ele promete para Abraão aquela terra de Israel, para a descendência dele eternamente. Né? Então, assim, eu creio que depois do milênio, depois que se resolver todas essas questões escatológicas, né, eu vejo assim, quando Israel falha no sacerdócio, eu vejo vindo Jesus montar um corpo de sacerdócio para governar junto com ele. Então eu creio que depois disso tudo, essa terra vai ser habitada, vai ser governada por Cristo e por um corpo, que ele está montando, que é a igreja. Se você for olhar, eu nunca olhei por esse lado, por isso que é bom conversar. Seria um grande desperdício, né? Deus levou tanto tempo para fazer essa terra, fez tanta coisa boa, fez a água, fez os pássaros, fez as matas, fez o Atlético. Seria um desperdício, né? Seria um desperdício, né? Fez o Cruzeiro. É mas bom. Mas a gente começa a refletir, e realmente eu não olhei por esse viés, mesmo porque a gente ouve. Por exemplo, um outro ponto, a gente fica muito entendendo céu, inferno. Existe aquela passagem que ela muitas vezes é discutida também pelos estudiosos sobre o arrebatamento. Na Bíblia fala que antes da vinda de Cristo, ele iria arrebatar a sua igreja. Né? Então qual é o termo do arrebatamento? Se você entende que nós vamos viver aqui, aqueles que foram salvos vão viver aqui, qual é o sentido desse arrebatamento antes da vinda? O que acontece aí nessa questão? Em Daniel também nós vamos ter no capítulo 9, Deus vai mostrar para Daniel que 70 semanas foram estabelecidas sobre o povo dele. Ele está falando do povo judeu. Então Israel é o relógio do tempo. Nós precisamos sempre olhar para Israel. Nesse percorrer, nós vamos ter lá alguns cálculos que são feitos e tal. Nós chegamos na morte de Cristo, faltando uma semana para cumprir esse tempo. Essas semanas são de anos, enfim, dá 490 anos isso. Só que um dia para Deus é 1000 anos para nós, né? Isso, mas aí essa questão ela é colocada no nosso tempo aqui, cronometrado mesmo. No nosso dia a dia. Então, quando se cumpriu 483 anos, Cristo morre. E por que agora, nessa morte de Cristo, que é a 69ª semana, Deus para o relógio de Israel e abre o tempo da graça, que é esse tempo que nós vivemos? Porque o sacerdócio que Deus buscava era do povo de Israel. Mas o povo de Israel, eles negaram Jesus, eles não aceitaram o senhorio de Jesus. Então, se entende pela Bíblia que Deus abriu esse tempo, chamado graça, para, então, de todas as nações, ele, então, poder pegar pessoas para compor esse sacerdócio. Que somos nós, os gentios. Ou seja, o povo de Deus, né, até facilitando para quem está ouvindo, a história bíblica que o povo de Deus, inclusive, matou Jesus. Isso. E a morte de Jesus permitiu àqueles que não eram santos que também tivessem salvação. Porque nós não somos descendentes dos israelitas. Isso, é isso aí. Não é? Isso aí. Então a questão não é nem aqueles que não eram santos, é aqueles que não têm o sangue judeu. Entendeu? Porque a promessa desse sacerdócio era para o descendente de Abraão. Mas como eles negaram Jesus, aí ele para então o relógio de Israel. E o tempo da graça, quando que fecha então esse tempo da graça, que é o tempo que nós vivemos? No arrebatamento da igreja. Então, aí eu vou falar da minha teoria, que eu acredito, porque tem 3 teorias que batem aí, que é a pré, meso e pós-tribulação. Então, eu entendo que o tempo da graça, ele termina com o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí Deus começa a cumprir a última semana de Israel, que é a grande tribulação. Mas o que seria? Porque nós tivemos um choque agora. Até hoje, eu achei que arrebatamento seria o quê? Bom, Deus vai, para não passar por essa última guerra, né? Isso. A volta de Cristo, ele vai vir no seu cavalo e espiritualmente dizendo, o bicho vai pegar. Né? O bicho vai pegar. E aí ele pegaria aqueles que já estão salvos e arrebataria. No meu entendimento, Deus ia levar as pessoas, né, não sei, espiritualmente, para outro plano. Mas se você entende que vai ser aqui na terra,
Como é que vai ser esse arrebatamento agora? Pois é, Você mas... me deu um nó agora, eu tenho que mudar tudo que eu já achava. Então deixa eu te explicar aqui então. E o que é arrebatamento? Então deixa eu te explicar aqui então. O arrebatamento arrebatar é tirar de surpresa. Então, o que se entende, aí eu vou falar da questão do pré-milenismo, ou pré-tribulacionismo. Quando fechar o tempo da graça vai fechar quando? Quando Israel for atacada, e quando Israel for atacada, aí vem o anticristo. E ele que vai fazer a paz. Quando a igreja é tirada, ela é tirada, então, no momento que começa a guerra, a igreja é tirada, e essa igreja, segundo a Bíblia, como noiva do Cordeiro, ela vai passar 7 anos com Jesus, festejando a vitória. Esses 7 anos vai ser os 7 anos da grande tribulação, porque na tribulação Deus vai tratar com os judeus. Então eu posso entender, você vai me explicar, que na verdade, porque se votar com Jesus, eu morri. Para poupar uma desgraça maior, até se olhando a linha fática, carnal, porque nós vivemos num mundo que não é um mundo sagrado, esse mundo aqui é um mundo perdido, mas então, teoricamente, haveria algum movimento terrestre, até pelo anticristo, não sei, onde indiretamente, talvez por perseguição, como já aconteceu em todas as histórias, essas pessoas, teoricamente, que seriam salvas, elas seriam perseguidas, como foi no nazismo, elas morreriam justamente para não passar pela turbulência maior, é isso? Não, a palavra mesmo não é bem morreria. Paulo ele diz assim, nem todos passaríamos pela morte. Ele está falando de quem vai estar na terra nesse tempo. Então quer dizer que no arrebatamento a gente pode até ficar aqui mesmo. Não, vai subir. Mas se Jesus, vamos supor, Jesus está voltando hoje, a trombeta tocou hoje, nós não vamos passar pela mão, nós já vamos receber um corpo glorificado e vamos subir. Mas os que morreram nele, esses vão ressuscitar primeiro. Vai pegar o corpo, aonde tiver, se enterrou no cemitério, igual os Césares, né, os governador romano. Eles queimaram cristão, eles deram para animais comer, jogaram cinzas no mar para confrontar Deus nessa profecia. Mas, segundo o que eu entendo aqui da Bíblia dos estudiosos, onde é que foi esparramada a cinza, onde é que há um pó, onde é que há qualquer coisa, vai voltar e vai formar esse corpo, e esse corpo vai ser glorificado, ele não vai ser mais um corpo pecaminoso, e vai subir. Só que Jesus não vem aqui na terra nessa. A igreja encontra com ele no céu. E de lá vai para bodas do Cordeiro, que é aonde a Bíblia também traz o simbolismo de um casamento, de um rei, né, de um homem com uma noiva. Tá entendendo? Então, nesse momento, a igreja ela vai passar então 7 anos, que o período do casamento judeu, ele também traz esse simbolismo desse relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então 7 dias os dias de festa de casamento de um judeu. 7 anos será esses dias lá no terceiro céu, onde Paulo foi levado. Enquanto a igreja está lá com Cristo, aqui embaixo o anticristo está reinando. 3 anos e meio ele vai ser uma bênção na vida do povo, mas depois de 3 anos e meio vai mostrar quem ele é. E aí ele vai contra quem? Contra Israel. Só que Israel também, por ele trazer paz na guerra, Israel vai achar que ele é o Messias. Porque por que Israel nega Cristo? Porque Israel esperava um líder que fosse rei, que montasse num cavalo e fosse para a guerra. Aí Jesus vem, se bateu de um lado, deu outro. Montado na jumenta. Montado na jumenta, que é paz. Né? Ele não veio no cavalo branco, ele veio numa jumenta, que significa paz. Quando você começa a estudar um pouquinho da Bíblia, né? Você começa a ver que o Velho Testamento traz todas essas profecias que Jesus vivenciou. Com certeza. Isaías fala que Jesus não seria bonito. Isso. Davi fala sobre o Calvário na cruz. Isso. O Antigo Testamento é a sombra do Novo. Sem o Antigo não existe o Novo. Você não acha certeza pro Novo. Então o Antigo é muito importante. Mas vamos falar de Israel, que é um dos motivos de todo esse alvoroço. Isso. Porque nós temos agora Israel foi atacada pelo Hamas, é o Hamas? Hamas. Pelo Hamas. E aí vivenciou, a profecia que Israel seria atacada. Aí em contraponto vem Donald Trump falando que tem que acabar a guerra a qualquer momento, ou seja, haveria um pacificador. Vamos falar de Israel. Então vamos falar de Israel. Qual é o papel hoje de Israel?
Porque o Israel, hoje, todos nós somos possíveis de salvação, mas Israel ainda tem um privilégio aos olhos de Deus e ela ainda está relacionada, Israel de hoje, ao cumprimento dessas profecias? Sim, Israel nos dias de hoje ela ainda está condicionada, mas no tempo da graça, segundo o que a Bíblia ensina, nesse tempo para Israel, para haver salvação, eles também precisam crer em Jesus. Por isso que você vai ver falar de judeu messiânico. O judeu messiânico é aquele judeu que ele aceitou Jesus. E nesse tempo chamado graça, né, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse tempo, para Israel eles terem aí também, né, essa salvação, eles precisam crer e aceitar Jesus. Mas Israel, ele é o relógio de Deus, e Israel, ele está diretamente ligado. Por quê? Como que eu vejo hoje? Como que está a situação hoje? A guerra que o anticristo vai ser introduzido, ela vai ser uma guerra mundial, mas ela vai ser uma guerra mundial local. Não vai ser o Brasil jogando bomba lá no Japão, não. Vai ser uma guerra mundial de nações porque unidas. Hoje você tem Palestina e Israel. Isso. Estados Unidos já está indo para Israel. Você vê aí outros, não sei se é a China ou a Rússia, o Oriente Médio. Então você tem dois pequenos players, mas grandes personagens nas costas, tomando um lado. Isso, só que aí, se a gente ampliar um pouquinho a mente da gente, você vai ver que essa guerra, ela não é só esse pouquinho, não é só esse play. Essa guerra, ela já é muito maior do que o que nós, né, às vezes podemos ver, porque essa guerra, ela já está em vigor na Síria. Então, na Síria você tem Estados Unidos e Israel de um lado, na Síria você tem do outro lado Rússia, China e os países árabes lutando ali. Então nós já temos um conflito mundial. Não, nós já temos um conflito. É por isso que quando o Irã entrou e mandou mísseis, aí eu já falei, gente, chegou. Mas ainda não chegou. Mas foi tá assim. Caminho. Mas foi Você já viu o que fósforo você risca, mas o negócio tá meio molhado e só dá aquela faísca? Então o que acontece? Eles já estão lutando contra. E quando você pega Gog e Magog, Gog era um príncipe que ele viveu nas estepes da Rússia. Então ela já traz um simbolismo que Gog e Magog é China e Rússia liderando essas nações, Irã, Arábia Saudita, todas essas nações, Egito, que não gosta de Israel, contra quem? Contra Israel. Aí você vai ver, Zacarias, ele traz uma profecia, que ele fala que haverá uma peste que antes do corpo cair no chão, a língua e os olhos vão se consumir. A única peste ou arma que pode fazer isso é uma arma nuclear. Então, Israel vai ser atacada de uma forma tão terrível e quem vai liderar é Rússia e China. E Rússia e China já brigam contra Israel, mas na Síria. Não diretamente. Não diretamente. Mas esse conflito, ele vai ser trago para... Quando o conflito chegar em Israel, aí o anticristo está chegando. Porque é ele que vai... É essa paz que ele vai trazer. Não é essa do Hamas com Israel. A paz que esse camarada vai trazer, ela vai ser tão grande, porque o conflito é tão violento, que todo mundo vai admirá-lo. Por isso que em Apocalipse capítulo 13 diz que ele vai ser adorado e aplaudido de pé. Agora vamos falar... antes de falar sobre o anticristo, eu tenho que falar também... muito se fala sobre a ONU. O papel da ONU... inclusive você começou a falar sobre uma nova ordem mundial, que a ONU ela estaria nessa profecia de Apocalipse, que seria... Aí eu não sei aonde ela se encaixa aí, mas que a ONU também, tida aos olhos aí como salvação, estaria do lado... do inimigo, do lado espiritual do inimigo. Aonde que ela se encaixa nessa profecia? Então, hoje, para um governante ele reinar, ou um sistema reinar, a terra é muito grande. Então ele precisa de quê? Ele precisa de ligação. Ele precisa de ligação. Hoje, só a ONU é o único órgão que tem influência em todos os países do mundo. A ONU, ela tem influência em todas as nações do mundo. Então, aí eu vou falar de mim. Eu creio que o anticristo, ele vai reinar a partir de lá. Com o apoio da ONU. Com o apoio da ONU. Em 2016, Erdogan, né, que é o presidente da Turquia, ele deu
um depoimento, ele fez um discurso na ONU, ele falou que ele iria introduzir o Messias islâmico. O Messias islâmico, então, é quem? É o Messias dos árabes. E ele deu um golpe de Estado, e ele era para ter saído, se não me engano, em 2018, ele está lá. Agora, se ele vai introduzir ou não, aí é uma outra questão, mas ele já falou. Então, já temos indícios, né? Nós já temos indícios. Então, para ele governar, ele vai precisar, o mundo vai ser dividido em 7 blocos, que são as 7 cabeças lá, né, da besta que é vista, são acordos de comércio e são moedas. Só que essas moedas e esses acordos, eles vão cair. Vai vir um acordo só, comercial, vai vir uma moeda única, né? Não é essa aí, o Trump tá falando, fazendo barulho, ele vai fazer. Então, a moeda que qualquer lugar do mundo, quando ela for, né, colocada como a moeda principal, qualquer lugar do mundo você mexe com ela normal. Você não vai ter dor de cabeça. Porque tanta informação, eu te interrompi, você estava falando aí, então, dos cumprimentos. Nós teríamos primeiro os blocos. Isso. Aí nós teríamos, por exemplo, 7 blocos. A América, por exemplo, ia ser um bloco só. Aí como que o negócio funciona? Antigamente você tinha um carro que a placa dele tinha o selo 7 Lagoas. Você não tem mais. Se você for emplacar seu carro agora, você recebe a placa Brasil. Qualquer lugar que você for, ninguém sabe de qual cidade que você é ou de qual estado você é. Bom saber que você é do Brasil. Isso já é do Mercosul essa placa, né? Já é do Mercosul. O Mercosul... Você não tem mais unicidade, né? Não. Aqui nas Américas, o Mercosul é uma ferramenta muito importante nesse processo todo. Só que daqui a pouco você vai ter uma placa de federação. Você não vai ter mais uma placa, não vai ter um país. Vai ter uma federação, você está entendendo? São as 7 cabeças lá que são vistas lá no Apocalipse. E para isso ir acontecendo, você não implanta isso na cabeça das pessoas de uma vez. Você usa meio de comunicação que você pode usar, você influencia através da cultura, você influencia através de outros meios que essas pessoas têm para influenciar, e as pessoas vão aceitando, porque igual eu te falei, quem dá o problema vai te dar também a solução. Você está entendendo? E aí, o que acontece? Qual que é o papel agora, por exemplo, da ONU? Vamos dar o exemplo da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, o Vladimir Putin, ele foi julgado por um tribunal internacional. Ele foi julgado. Agora, ainda não tem poder de veto de ir lá dentro da Rússia e pegar o Vladimir Putin. Mas daqui a pouco, esse tribunal, ele funciona através da ONU, ele vai ter esse poder. Nós temos outros, eu não sei se é o da Venezuela, já tem outros que já estão condenados, que não podem sair do país, mas se pisar fora, eles vão ser presos. Isso, mas quando eles conseguirem tirar essa identidade de nação, aí acabou, eles entram e pegam quem eles quiserem, você está entendendo? Porque já existe também uma polícia que está sendo formada nos Estados Unidos, que ela vai ser uma polícia única, ela vai ser uma polícia mundial. Então, uma única moeda, o bloco de comércio é um bloco só, não vai ter a NAFTA, não vai ter... tanto que aquele bloco muito grande da Europa lá, ele acabou, deu uma maior repercussão, mas são as peças do tabuleiro sendo mexidas. A guerra da Ucrânia é uma guerra de convenções. Aquela guerra, até o fim dela, o desenho ali da Euroásia que fala, né, vai estar todo mudado. Então, são questões que eles fazem, mas eles já sabem o resultado. E a intenção deles de dar esse reset é até 2030. Nós temos data? Em 2030 o Xi Jinping falou que quer dar o reset para a nova ordem mundial. Agora o homem decide, mas é igual você falou, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Eles fazem a reunião, mas quem está na direção de tudo é Deus. Deus que vai decidir se é 2030 ou não. Mas fato é, tudo que é profecia da Bíblia, se você pegar desde lá de trás, tanto as que se cumpriram como as que estão se cumprindo, as que vão se cumprindo, não tem como a gente fugir. Não tem e como acaba, é engraçado isso, né? Tem um caso que fala, até uma piada de crente essa, que diz que a mulher foi na rádio, não foi aqui na Muzirama não, mas diz que ela estava passando uma dificuldade,
que ela era crente pedindo ajuda, e um cara escutou, o cara era ateu, e mandou uma cesta básica para ela, né? Ela recebeu, eu falei, escutei a senhora na rádio, mas quem tá mandando essa cesta básica pra senhora é o capeta. Ela falou assim, não, meu filho, meu Deus é tão bom que ele usa até o inimigo pra me ajudar. Então, eu tô dizendo o seguinte, porque Deus pode deixando também as coisas acontecerem, para no final ele revirar tudo, e aí a própria as coisas começam a se cumprir sem se perceberem. Ou outra coisa também que eu vejo muitas vezes, Deus dando, né, de repente um tempo, é para as pessoas também pararem e elas começarem a observar e ouvir o que a gente está falando. Que realmente... O que nós estamos falando aqui? Nós estamos esclarecendo coisas que tem gente que vai estar falando, eles estão viajando. E não, isso é com certeza. Esses caras que teoria da conspiração. Mas aí quando você começa a dar os personagens e mostrar as coisas, começa a ser preocupante. Porque realmente, quando você pega toda a situação que o mundo está vivendo hoje, né? Terremoto, maremoto, guerras, tá tudo em Mateus capítulo 24, Jesus lá falando, tudo isso vai acontecer. E o Covid, tem alguma coisa que falou do Covid? Foi identificado alguma coisa a respeito? Então, aí o Covid, eu vou pegar ele como precisa se exteriorizar. Se você vai ter um domínio global, você precisa já ir jogando insights. O Covid teve muito disso. Todo mundo vai ter que usar máscara. Queira a gente ou não, eles têm acesso às informações de quantos usaram, quantos não usaram, quem... Então, assim, Você acha que o Covid pode ser um tubo de ensaio, um balão de ensaio? Balão de ensaio. Isso, eu esqueci, acho que o médico ele chamava, o cientista chamava... O chinês que deu o grito lá? Pavlov. Não, isso é quando começou esse tipo de situação. Foi na Alemanha. Camarada lá, o cientista de Hitler, ele gostava de fazer uma experiência, começou a fazer uma experiência com uns cachorros. Colocava comida, os cachorros ficavam babando, ele tocava uma corneta, os cachorros comiam. Ele começou a olhar aquele negócio, ele começou a não colocar comida, mas tocava a corneta e os cachorros babavam. E isso virou uma experiência com humanos. Tá entendendo? Então, assim, quanto que nós já conseguimos dominar? Porque quando você pega os maiores escritores de nova ordem mundial, eles dizem lá, os viés são 3. Os globalistas, o Islã, esse trem tá tudo ligado, né? E tem as 3 famílias poderosas aí. Os Rockefeller, os Rothschild. São os cabeças da pirâmide lá. Então, ele já fala qual que seria o maior inimigo deles. Os cristãos. Por quê? Porque a maioria das vezes você vai ver falando isso e rebatendo isso, pessoas que conhecem a Bíblia. Ou muitas vezes tem pessoas que conhecem e ficam caladas. Então, quer dizer, o impedimento, ô Juninho, disso acontecer da forma que eles querem que aconteça, porque sempre que lança alguma coisa, você vê alguém nas mídias ou enfim, em algum lugar falando, não faz isso está errado, não sei o que tem, indo o contrário. Nós tivemos no carnaval do ano passado, Baby do Brasil falando no bloco de carnaval em Salvador sobre arrebatamento. Isso aí, falando sobre arrebatamento. Vamos dar nome aos bois. Anticristo, muitos se falaram. Donald Trump, Emmanuel Macron, Elon Musk e o genro de Trump. Você ouviu isso aí? Ouvi, pesquisei. Se tem alguma conexão, se faz algum sentido para você e por quê? Como candidato anticristo, não. Nenhum desses. Mas como personagens importantíssimos na preparação do caminho para ele, sim. O Donald Trump, porque se você pegar a história se você acompanhar a história, a linha do evangelho, se você pegar lá em Daniel, tem muita gente que dá um fim nessas nações lá, mas o papel dessas nações, elas continuam. Então tem um bode dando uma rada num carneiro, e esse carneiro ele não morre, ele é machucado. Então quando diz que é machucado, lá está a Grécia brigando com a Pérsia. Só que a Grécia, ela não mata a Pérsia, ela só machuca. E aí depois a Bíblia vai dizer que ela vai se levantar.
E a Pérsia hoje é o Irã, é o único país de sangue da antiguidade que nós temos até hoje. A Pérsia, ela é árabe por fé, mas o Irã é árabe por fé, mas o povo iraniano, eles são da Pérsia. E quando você pega toda essa linhagem, você vai ligando os fatos, aí eu vou dizer de mim, porque você vai ver alguém dizer, não, o anticristo é o Papa, não, o anticristo ele vem dos árabes, provavelmente do Irã. Primeiro, a guerra que nós vemos até hoje é árabe contra judeu. Os árabes, através de Maomé, outras pessoas, eles dizem que não era Isaac, não era Jacó o primogênito, era Esaú. E nós vemos nessa guerra, aí vem Ismael com Isaac, né? E árabe não houve ninguém. O árabe, o Islã tem a lei dele, e a lei dele, eles não ouvem ninguém. Você está entendendo? Só que eles têm na cabeça que o Messias tem que ser árabe, porque o primogênito era o pai deles, e não o pai de José e de Maria que gerou Jesus. Então, essa guerra, ela vai ter fim. Quando esses árabes atacar, só tem uma pessoa que eu creio que pode convencer eles a parar. Tem que ser um árabe, eles não ouvem mais ninguém. E esse árabe, eu creio que ele vai ser entronizado como anticristo. Agora, aquele que vai entronizar, muitas vezes ele joga muita poeira. Tá entendendo? Agora, se você pegar os Estados Unidos, nosso tempo tá acabando, né? Agora, se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos. Por que acabamos do fim do mundo, viu? Por que tem muita gente que crê que por exemplo, que a gente vai entrando. É o Donald Trump. Aí você pega pessoas que têm a seguinte convicção. Vamos pegar aqui rapidinho aqui o Egito. No Egito tinha os deuses Ísis, Osíris e Sete. Sete era o deus do submundo e tal. Ele tinha inveja de Osíris, que era muito poderoso. Então, você acabar com Deus, você tinha que matar ele, esquartejar ele, esparramar os pedaços dele. Ele matou Osíris, aí chegou, cadê meu marido? Eu matei ele, fiz isso, eu vou reconstruir ele. Achou todos os pedaços, só não achou o falo, que é o órgão sexual. O que ela fez? Ela então pegou um órgão de madeira, colocou lá, e aí disse que engravidou. E aí veio Horus. Então, pro pessoal de algumas convicções que tem aí, o anticristo, ele é o Horus. E o Horus, ele vai ser entronizado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi criado para isso. Os Estados Unidos, Nova York, ela é toda egípcia, a construção. É tanto que o falo, ele é representado por, já viu aquele pirulito que tem? Uhum. Aquele pirulito simboliza um órgão sexual masculino, que era o órgão de Osíris. E a cúpula do Congresso simboliza a pirâmide, que não é um túmulo, como eles dizem, mas a pirâmide simboliza o útero da mulher. Inclusive, na própria nota, eles pegam a nota do dólar, que tem a pirâmide. Não, ali a nota do dólar tem a coruja. Não sei se você já viu, tem a coruja que simboliza a sabedoria oculta. Então, lá na maior loja maçônica que tem em Nova York, tem o Prometeu na entrada. Prometeu para eles é aquele que roubou o fogo dos deuses e deu para os homens, né? É aquela questão da serpente com Satanás. E aí ali naquela nota o escudo tem 13 faixas descendo, tem 13 faixas lateral, 13 flechas na mão, numa das patas da águia, um ramo com 13 oliveiras e 13 folhas na outra. A pirâmide tem 13 tijolos dos dois lados ali, descendo. Em cima dela tem 13 estrelas. Isso simboliza o que foi determinado em 1777, quando os Estados Unidos passou por uma grande crise. Então eles fizeram um pedido. E esse pedido não foi feito para Deus, foi feito para entidades que eles adoravam de ocultismo. Se eles ajudassem os Estados Unidos a se reerguer, e eles colocou na nota em latim, eles iriam trazer uma nova ordem mundial. E os Estados Unidos, ele foi criado para isso. Então, se a gente for falar aqui de OTO, OCT, é muita coisa para a gente falar. Meu Deus do céu, eu tô com medo. Hoje eu durmo embaixo da cama. Mas eu tenho que, para finalizar, o assunto é muito denso, mas eu tenho que fazer uma pergunta óbvia. O Brasil tem algum ponto estratégico em todas essas profecias? Ou não?
simplesmente Deus é brasileiro, Deus não é brasileiro, é um povo de fato escolhido diante de tanta prosperidade? Há algo profético para o Brasil? Então, a nação brasileira, nós somos um povo que nós vivemos num lugar pacífico, mas que é um lugar muito, eu coloco como muito perigoso. Por quê? Porque o Brasil, ele foi feito, né, na época de Getúlio, quando fez Brasília, aquele trem todo, rapidão, tudo aquilo foi patrocinado. Juscelino. Isso, o Brasil é o único país no mundo que ele foi preparado para ser um abrigo ante uma guerra nuclear. Escoamento, os japoneses veio aqui e fez nascer tomate no cascalho. Então, quando houve essa evolução, quando houve esse crescimento, não foi porque eles queriam beneficiar o Brasil, é porque eles já estavam de olho nisso mesmo. Então, nesse quesito, eu vejo, se explodir uma guerra atômica lá fora, eles vão querer vir para cá, quem está sendo atacado, porque foi feito como um refúgio. Agora, em questões de profecia, no geral, que nós falamos aqui, a situação do Brasil é a situação de todas as nações. Privilégio nenhum. Não. Caça jeito de procurar Jesus. Isso aí. É isso mesmo. Pastor Wender, papo espetacular, muito denso, muito profundo para se falar em 1 hora. Acho que a gente abordou muita coisa. E se alguém chegou aqui com dúvida, eu tenho certeza que piorou. Que piorou, né? Mas eu recomendo as pessoas a se inteirarem sobre o assunto, até por uma questão que é um assunto que está no momento. E inclusive você me contou que você vai ter uma excursão agora para Israel. Isso. Vai ter uma excursão para Israel em outubro. E também tem o curso de teologia. Eu queria que você falasse a respeito. Quem quiser aprofundar, aproveita a oportunidade. Então, quem tem o sonho aí de estar indo, né, em Israel, o pastor Jean, que é pastor conosco aí na Tudo Novo, ele vai estar fazendo uma caravana em outubro. Então, interessados, né, pode procurar ele. Como que a gente passa o contato, Júnior? Pode procurar? Pode, não tem o contato dele, não? Tem, aqui tem. Passar? Pode? Pode, fica então, ó, o contato do pastor Jean é 3199761 9922. 3199761 9922. Vai ser uma excursão com pessoas. Você vai nessa ou não? Não, nessa eu não vou, não. O Jean é o outro também especial. Eu vou estar nessa, essa eu vou. Conhecer Israel, né? Em outubro. Isso. Né? Tem condições especiais, canceladas, e vai visitar esses lugares todos. Vai visitar esses lugares todos. O que acontece? Com essa guerra em Israel, o turismo fechou. Quem vive de turismo, né, tá com a corda na garganta. Só que como agora abriu, tá tendo condições muito boas. Então, ó, quem tem o sonho... Tem que ir antes de onde que chegar. Isso. Depois, procura o pastor Jean aí. Agora, quem quiser estudar. Aí nós temos o nosso curso de teologia, que por enquanto ele funciona sempre na última sexta-feira do mês. Amanhã mesmo eu vou estar dando aula de escatologia. Aonde? Lá na nossa igreja sede, na Tudo Novo, ali no Teu bairro Instagram São da Geraldo. Tudo Novo, você tem o endereço dela aí, não? Tenho, é Rua Rosa Maciel Lanza, número 311. Mas também, para mais informações, é só entrar lá no nosso Instagram, procurar a gente lá, Tudo Novo. Pastor Jean também. Quem quiser, entra no meu lá, que eu sigo os dois. Isso. Quem está entrando agora, perguntando, eu cheguei agora, a partir da semana que vem, se Deus quiser, se o Marcos deixar, vai estar no YouTube. Semana que vem vai estar no YouTube, então, no canal Juninho Sinonô. Entra lá para vocês assistirem. Pastor, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por ter trago tanto conhecimento. Vai ter que voltar de novo ano que vem. Ô, Juninho, eu que te agradeço grandemente, sou muito feliz e honrado de estar aqui. Espero aí, né, ter sanado a dúvida de pessoas, ou ter colocado mais dúvida para as pessoas pensarem mais, como né? Não é uma ciência exata. Isso. Mas eu acho que provoca, é um assunto provocativo. É provocativo. Né, que começa a observar aí o cenário, e nós estamos cumprindo aí o papel de falar, de despertar e de aguçar quem tiver interesse. Isso aí. Te agradeço muito. Estamos à disposição. Aberto, viu? Chegamos ao final de mais um bate-papo, hoje um bate-papo especial falando sobre o fim do mundo, sobre os anticristos, Donald Trump, ONU, Israel e por aí vai. Se você chegou agora, entra lá no YouTube do Juninho Sinonô. A partir da semana que vem vai estar lá. E aí assiste lá, compartilha, enfim. Sábado eu tô de volta, meio-dia aqui com o Momento Jurídico. Desejo você uma excelente quinta-feira. Fique com Deus, até a próxima. Tchau! Você ouviu Bate-Papo.